Oi, gente! Vamos lá para a nossa segunda aula de arte e educação, não é para a gente dar continuidade, como a gente combinou. Essa aqui a gente faz gravada, no outro momento vamos fazendo interagindo e, se Deus quiser, vai dando tudo certo, não é? Então, hoje nós vamos iniciar com aquele texto que eu tinha falado da primeira vez e que não deu para passar os slides, então, por providência, porque a gente também precisava conversar, né? Então, para iniciar a nossa aula de arte e educação hoje, eu vou iniciar com um texto, uma reflexão que diz assim: O Menininho. É uma história bem interessante que nos conduz a uma reflexão sobre o olhar sobre a arte nesse contexto atual. Então, a história diz assim: Era uma vez um menininho bastante pequeno que contrastava com a escola bastante grande. Quando o menininho descobriu que podia ir à sua sala caminhando pela porta da rua, ficou feliz. A escola não parecia tão grande quanto a que ele estudava antes. Uma manhã, a professora disse: Hoje nós iremos fazer um desenho. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de desenhar leões, tigres, galinhas, vacas, trens e barcos. Pegou a sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar. A professora então disse: Esperem, ainda não é hora de começar. Ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, nós iremos desenhar flores. E o menininho começou a desenhar bonitas flores com seus lápis rosa, laranja e azul. A professora disse: Esperem, vou mostrar como fazer. E a flor era vermelha com caule verde. Assim, disse a professora, vocês podem começar. O menininho olhou para a flor da professora, então olhou para a sua flor. Gostou mais da sua flor, mas não podia fazer isso. Virou o papel e desenhou uma flor igual à da professora. Era vermelha com caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: Hoje nós iremos fazer alguma coisa com o barro. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de trabalhar com barro. Podia fazer com ele todos os tipos de coisas: elefantes, camundongos, carros e caminhões. Começou a juntar e amassar sua bola de barro. Então a professora disse: Esperem, não é hora de começar. Ela esperou até que todos estivessem prontos. Agora, disse a professora, nós iremos fazer um prato. Que bom, pensou o menininho. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. A professora disse: Esperem, vou dizer como faz. Assim, ó, agora vocês podem começar. E o prato era fundo. O menininho olhou para o prato da professora, olhou para o próprio prato e gostou mais do seu, mas ele não podia fazer isso. Amassou o barro numa bola novamente e fez um prato fundo igual ao da professora. E muito cedo o menininho aprendeu a esperar que alguém lhe dissesse como fazer e a olhar as coisas exatamente como o da professora. E muito cedo, mas muito cedo, ele não fazia por si próprio. Então, aconteceu que o menininho teve que mudar de escola. Ele tinha que subir grandes escadas até a sua sala. Um dia a professora disse: Vamos fazer um desenho? Que bom, pensou o menininho, e esperou que a professora dissesse o que fazer. Ela não disse, apenas andava pela sala. Quando veio até o menininho, disse: Você não quer desenhar? Sim, o que vamos fazer? Eu não sei, disse o menininho, até que você faça. E a professora disse: Mas como eu posso fazê-lo? Da maneira que você gostar. E o menino disse: De que cor?
Ela disse: se todo mundo fizer o mesmo desenho e usar as mesmas cores, como eu posso saber qual é o desenho de cada um? O menininho disse: eu não sei. E começou a desenhar uma flor vermelha com o caule verde. Então, essa reflexão de hoje, para a gente começar falando de arte e arte do século XXI, é justamente pelo suporte que ela nos dá, essa reflexão nos dá, para a gente repensar o papel da arte nesse contexto de século XXI. Porque a gente vê que, e ainda existem, apesar dos avanços, no século XXI, professores que acham que deve dar o modelo para que o menino pinte, para que não fique feio. E aí, aonde é que fica a criatividade da criança? Aonde é que ela mostra o seu próprio desenho? Porque a arte é o olhar, e o olhar está sempre na nossa alma. Então, se o menino não faz o próprio desenho, como é que ele vai mostrar o que ele sabe? Como é que ele vai mostrar o que gosta? E essa reflexão nos faz pensar sobre isso. Porque muitas vezes nas escolas a gente não quer que o menino faça desenhos feios. Então acaba que você diz assim: eu vou fazer uma releitura de Portinari, por exemplo, e ao invés de você deixar que a criança leia e releia Portinari e crie o seu próprio desenho, a gente vai lá, imprime um desenho de Portinari e dá para ele pintar. Até bota um modelo para que a criança faça igual. E isso não é releitura. Então a gente precisa sim trabalhar esses grandes artistas, mostrando os trabalhos deles, suas telas. Isso sim é muito necessário. A gente precisa conhecer o passado para intervir no presente, ou seja, para a gente ser o artista do presente. As crianças são artistas do presente. Então, quando a gente conhece esses artistas, é para nos dar um respaldo, para a gente conhecer a história, mas não para a gente repeti-los. Então, é muito importante que a gente não faça das nossas escolas como isso que fez com o menininho, e ele começou a só desenhar flores vermelhas com caules verdes. É essa reflexão que eu queria que a gente iniciasse, para pensar que vocês que estão se fazendo pedagogos e pedagogas agora, sejam na sua sala aquela permissão de criatividade, esse professor que permite que a criança crie, que ela não reproduza, porque o nosso contexto é de transformação e não de reprodução, tá bom? Então, a gente vai iniciar o nosso texto, que é Arte e Educação, a relevância da arte no processo ensino-aprendizagem. A gente vai começar com essa reflexão para entender por que isso no ensino-aprendizagem, por que esta disciplina do ensino-aprendizagem. Aqui nesse nosso primeiro slide, a gente vai iniciar com Rubem Alves, que nos diz assim: os olhos são pintores, eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. Olho luminoso vê mundo colorido, olho trevoso vê mundo escuro. Aí a gente fica pensando, Rubem Alves, que é um grande amante da educação, ele nos ensina muito com suas frases. Parece que a alma dele é sempre cheia de amor pela educação e por isso a sua boca publica o que ele pensa. E ele diz isso, que as cores moram dentro de nós. O olho luminoso vê mundo colorido, o olho trevoso vê mundo escuro. Do jeito daquela reflexão que eu contei na outra aula do sábio, né? Que os seus olhos é que definem qual é o mundo que você vê. A sua perspectiva de mundo está dentro de você. Se você é uma pessoa negativa, então tudo ao seu redor vai ser feio, o dia vai ser cansativo, você só vai ver o trabalho, mas a gente não percebe às vezes a gratidão por aquele trabalho que a gente tem. Então a arte, a grande arte é viver, e viver diariamente, transpondo todas as necessidades, os objetivos que o mundo nos oferece. Na continuidade do texto, a gente vai ver arte e educação, conceituando. A própria arte hoje nos ensina, quando eu dizia a vocês que a arte é o carro-chefe da educação, é porque ela nos permite uma reflexão profunda. A gente partir, cada conteúdo que a gente for trabalhar, a partir do conceito. O que é e não como é.
Porque a vida inteira a gente estudou pensando, as pessoas iam nos dizer, por exemplo, o que é adição? Então mostrava uma adição. Na verdade, mostrava como é a adição, mas ninguém nos dizia um conceito de adição. A gente estudava, por exemplo, em geografia, planícies, mas ninguém nos dizia o que era planícies. A gente via como era uma planície. Então, a arte hoje nos convoca a mudar esse olhar, a gente permitir que a gente parta do conceito. Tudo que a gente for trabalhar em sala, a gente parta do conceito, porque tudo existe um conceito no dicionário. Então, o nosso amigo pai dos inteligentes, e não dos burros, como a gente diz, pai dos inteligentes, porque quem é inteligente e quem preserva os seus saberes, usa sempre o nosso amigo dicionário, porque nós não sabemos de todos os sinônimos da língua. Então, a gente usa o dicionário e ele vai sempre nos apontando os conceitos para que a gente possa trabalhar da melhor forma em sala. Então, a arte, segundo Barbosa, é a criatividade e desenvolvimento cognitivo que leva a atos e ideias. Ou seja, Ana May Barbosa, que é uma grande pensadora da arte, ela conceitua a arte nessa perspectiva. É o desenvolvimento cognitivo que leva a atos e ideias, ou seja, a gente tem a permissão de criar e de expor as nossas ideias através de nossos atos. Júnior vai nos dizer: a arte objetiva é expressar a visão humana em uma criação, ou seja, busca externalizar a percepção de mundo do indivíduo, suas ideias e emoções. Aí a gente percebe o quanto é importante a gente permitir que a criança pense, que a gente releia sim as obras de arte dos grandes pintores, escritores, artistas, mas que a gente deixe que a criança externalize a sua percepção de mundo, assim como muitos artistas fizeram. Muitas das histórias que a gente vê teve uma emoção, ideia que fizeram com que esses artistas produzissem. E aí a gente viu o conceito de arte e agora, segundo o nosso texto, a gente vai ver a conceituação de educação. E o que é educação, segundo Saviani? Transferir conhecimento, desenvolvimento das habilidades sociais e crescimento intelectual, buscando a formação do ser como cidadão que consegue se posicionar tendo a real noção da realidade em que vive. Esta é a educação que Saviani, esse grande pensador da educação, nos fala, essa busca desse crescimento intelectual sem deixar de forma alguma de olhar a formação cidadã, que é também uma grande base da escola. E aí Aranha continua nos definindo esse conceito quando diz: a educação é o fator que promove humanização, socialização e aperfeiçoamento das atividades. Então, a Aranha é muito feliz quando nos diz numa frase tão pequena tanta coisa, né? Que a educação promove, além do intelecto, também promove essa humanização, socialização e aperfeiçoamento. Se a educação fizer isso, ela vai estar, como se diz, de bom tamanho, não é? E aí, continuando, no próximo slide, a gente vai ver. Então, essa reflexão do que é arte e do que é educação é para a gente perceber por que a arte e a educação, separado com hífen, na formação de pedagogo. Por que essa disciplina? É bom a gente partir sempre dos conceitos, como eu já disse, e comecemos por nós. Então, a gente diz assim: a junção dos conceitos constitui a arte-educação, que possui o hífen por parte da autora Ana May Barbosa, que o inseriu quando a arte foi introduzida na educação na década de 70, disseminando a ideia da arte que não era bem aceita por alguns educadores. Eu já falei para vocês que na Lei 5692 de 71, a arte fazia parte da LDB, mas não como disciplina específica. Então, não era tão bem vista nem tão bem aceita pelos educadores. E Ana May Barbosa, que nos fala muito de arte,
ela instituiu esse conceito de arte separado com hífen em educação, daí está hoje na nosso currículo de pedagogia, né? E a gente percebe que ela precisava ser melhor, ainda precisa ser melhor aceita, melhor trabalhada, melhor disseminada pelos educadores, por alguns. Muitos já fazem esse trabalho muito bem feito, não é? E aí, continuando, diz assim: a arte foi introduzida como disciplina obrigatória através da LDB 93/94 de 96, como ferramenta pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, através da expressão de ideias e estímulo à criatividade do indivíduo. Ela tem a capacidade de atuação multifuncional na educação, podendo ser utilizada em várias questões e disciplinas. Então, gente, a gente já viu que arte é o olhar de cada professor. Pode existir na lei, pode ter inúmeros livros publicados ensinando a metodologia do ensino da arte, pode ter inúmeros cursos, pode ter todo um aparato, mas o professor precisa ter a vontade e o seu olhar ser trabalhado para que ele possa perceber a arte sob essa perspectiva. Arte como visão de mundo, arte como possibilidade de a gente olhar além dos olhos, de a gente olhar as pessoas além do que a gente vê, não para friviocar, como diz Patativa do Assaré, sua vida, que se aí nada tem a ver com arte, a gente não tem nada a ver com a vida do outro, né? A gente tem sim que cuidar do outro, aí a gente tem a ver, mas aí as especulações a gente já não tem mais, né? Então, essa arte é olhar o outro além do que ele é, além do que ele vê, pela sensibilidade, pela possibilidade de pegar em sua mão para que ele possa ver mais e melhor. Então, esta é a perspectiva da arte inserida na LDB 93/94 de 96. Na continuidade, o texto vai nos mostrar. Ana Mai Barbosa vai nos dizer: arte e educação, ela que separou esse termo e constituiu assim, diz: arte e educação é uma área de estudos extremamente propícia à fertilização interdisciplinar. Olha que coisa linda, fertilizar é um cultivo. E a interdisciplinaridade, vocês já devem ter estudado em muitas aulas esse termo dessa união das disciplinas para que o conhecimento seja significativo. E aí, ela, voltando ao conceito, ela vai dizer: arte e educação é uma área de estudos extremamente propícia à fertilização interdisciplinar. E o próprio termo, que é desígnio denota pelo seu binarismo a ordenação de duas ideias num processo que se caracterizou no passado por um acentuado dualismo. Ou seja, dualismo são duas coisas que caminham, mas podem caminhar separadamente, e o binarismo vai dar essa visão única. É quase que uma colagem das teorias da educação ao trabalho com material de origem artística na escola, ou vice-versa, numa alternativa de subordinação. O que Ana Mai Barbosa está nos dizendo aqui é aquela reflexão que a gente fez com o menininho. Antes, a arte era vista nessa perspectiva de ser subordinada. Todo mundo podia ensinar arte. Sobrou, não tinha professor, botava qualquer pessoa. Ah, não tem nada não, você substitui por matemática, você substitui por português. E ainda hoje existe isso nas escolas. Porque, gente, não existe lei que mude se o olhar não mudar. Se o professor não tiver o seu olhar aguçado, se o professor não buscar a sua própria formação e não olhar para dentro de si sempre, percebendo que todos nós estamos em construção, que nós não estamos prontos, que nós precisamos fazer como nos diz Esther Pilar Grossi: só ensina quem aprende. Então não há como... eu posso ter dado 10 vezes essa disciplina, mas eu não tenho como trabalhar essa disciplina com vocês, uma nova turma no século XXI, no ano de 2020, se eu não for modificando a percepção, olhando em que contexto nós estamos, o que nós podemos fazer. Por isso que eu até mudei alguns textos da apostila,
Porque quando a gente olha, a apostila estava 2016, nós estamos em 2020, depois de uma BNCC, depois de uma proposta curricular do Rio Grande do Norte. Então, por isso, a necessidade de adequação. Cada vez que a gente trabalhar essa disciplina, a gente precisa tem a necessidade de atualizá-la no contexto que a gente vive. Então, gente, por isso que a gente vê assim, Ana Mai Barbosa coloca isso, essa concepção de que esse ensino da arte precisa estar numa perspectiva de transformação, de educar o nosso olhar para a vida sob a perspectiva de que dentro de mim existe uma reflexão que eu preciso fazer diariamente e a arte é a expressão dos sentimentos. Por exemplo, até o seu próprio jeito de estar no dia é a sua expressão de arte, é a sua face, como você está. Né? Seu dia está bom, seu dia está péssimo. Então, isso também é arte, porque a arte expressa o que está em nós. Essa perspectiva que Ana coloca nesse nosso texto, que esse texto é bem bacana, é muito pertinente para essa reflexão. Continuando, o texto ainda vai nos dizer: o capitalismo e consumismo entravam o imaginário e o utópico, deixando a arte cada vez mais dispersa, impedindo a expressão livre de ideia, colaborando com a produção de pensamentos pré-produzidos, sem estrutura de reflexão social e crítica. Gente, vamos pensar sobre isso. E antes de a gente mudar para a nossa conversação, vamos assim, a arte e a educação prioriza a arte na formação humana para dar sentido ao sentir e à percepção de mundo do ser, utilizando-se das emoções e referências simbólicas que estão na cultura, na memória e na criatividade do indivíduo. Então, o texto nos fala que o capitalismo e o consumismo entravam o imaginário e o utópico, prendendo muitas vezes as ideias. A gente percebe que hoje a gente está sendo um momento de pandemia e que quando foi escrito esse texto nem se imaginaria que a gente passaria por isso. E aí quando a gente diz assim, o capitalismo e o consumismo consomem, suprimem as ideias da arte, é porque realmente a gente, antes da pandemia, quem perguntou a nós se naquela quarta-feira, dia 18 de março, a gente poderia ficar em casa? Se perguntasse a cada uma pessoa dos brasileiros, só não, do mundo, você pode ficar em casa? Todos nós dizeriam, Ave Maria, não, Deus me livre, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso. Então a gente tem de coisas para fazer e aquele momento nos pegou de surpresa com uma certa obrigatoriedade. Fique em casa. Não é? Foi uma nova forma da arte de viver que a gente foi colocado para fazer, escolhendo ou não, a gente não escolheu, a gente teve que fazer. Então essa perspectiva nos faz pensar, nós paramos, mas o consumismo é tão grande, tão severo, o consumismo parou nesse tempo, né? Porque não adianta as pessoas estarem comprando roupas para sair para onde? Que o dever nosso é ficar em casa. Parou-se o consumismo selvagem do consumo de forma geral, não é? Eu acho que a gente só está consumindo muito comida, né? Porque em casa, estou vendo a hora a gente comer a geladeira. Então, gente, a gente fica pensando que o consumismo realmente suprime a ideia da arte, porque o consumismo é uma rapidez de pensamento. As pessoas, disse-nos Augusto Cury, que a humanidade está com a síndrome do pensamento acelerado. Vocês vejam que as pessoas não têm paciência de assistir um vídeo inteiro. Não sei se vocês terão paciência de assistir a aula inteira, mas eu sugiro que sim, porque é a aula, e se a gente estivesse na sala, seriam 3 horas de aula, né? Eu já vou reduzindo para que vocês compreendam. E porque, gente, nós somos os responsáveis pela nossa formação. Muito adoecimento da educação é por parte daqueles que não olham os conhecimentos por águas mais profundas. Eu não posso achar que por eu ter 35 anos na educação,
ou porque eu já me aposentei de um vínculo, eu não sei, eu preciso aprender sempre. Porque se eu preciso estar na escola, eu preciso estudar sempre para que eu possa estar atendendo às demandas do século XXI, da escola do ano de 2020. Então, os saberes que a gente possui, claro, tem muito valor, mas a gente precisa estar lapidando-os diariamente. Porque nós não sabemos, nós precisamos entender que nós somos uma construção. E essa construção é feita pelo nosso olhar. E o texto continuando vai dizer assim: a arte sempre foi vista como objeto de contemplação, somente como lazer, descanso e diversão. Na verdade, quando usada corretamente, desperta pensamentos e sentimentos, tanto no professor como no aluno. Após tantos anos da LDB 93, 94 e 96, ainda há a necessidade do aperfeiçoamento por parte dos professores acerca das competências e habilidades que devem ser promovidas com o ensino da arte. E aí a gente fica pensando, essa arte sempre foi vista como isso, de contemplar o que alguém fez, de olhar, de dizer, é claro, volto a dizer a vocês, a gente precisa sim valorizar aqueles grandes artistas da história e valorizar também, como a gente já conversou, os artistas que estão ao nosso redor. Mas estimular aos alunos, as pessoas que estão ao nosso redor, a também produzir. Nós somos produtores do conhecimento, nós somos produtores da cultura. Tem um velho e sábio ditado que diz assim: antes de você morrer, é interessante você ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E é claro que isso não é uma bitolação, porque ter um filho era um momento quando a humanidade também pensava que todo mundo precisaria ter filhos. Mas quem escolhe não ter, ou aqueles que não podem ter, então essas pessoas não são felizes? Elas são sim. Então essa ideia de ter um filho, a gente já começa a pensar no século XXI, não é? Não é um modelo ideal, porque nem todo mundo precisa ter um filho. Mas um filho daquele que você adota na escola, alguém que você cuida, às vezes alguém até mais velho de você pode ser seu filho na concepção da vida, porque você olha e cuida como se fosse. Às vezes tem sobrinhos, irmãos, primos, que a gente cuida, pessoas desconhecidas, mas por você cuidar, torna-se esse filho. Plantar uma árvore todos nós podemos, e escrever um livro, às vezes não é obrigado você escrever no papel, mas você escreve a sua história. Todo dia a gente tem um capítulo. A nossa idade representa quantas páginas nosso livro da vida já tem. Então nós vamos escolhendo todos os dias. Então vocês estão na construção dessa formação de pedagogos e já vão pensando assim: qual é a caneta que eu estou escrevendo essa minha história de pedagogo? Aí às vezes, nem vou olhar essa aula, eu nem vou ler esse texto. Esse professor é muito chato. Só que a história é a sua. Quem constrói é você e mais ninguém. Tem um ditado que diz assim: ninguém pode amar por você e sentir a dor do amor no seu lugar. Sua vida só você a vive. Então é essa história. Todos nós estamos no mundo para construirmos a nossa história. Você está na formação de pedagogo, o seu encontro com a cultura é você que constrói. É você que lê, é você que constrói essa história, e é essa mudança de olhar. Só quem pode fazer por você é você. Porque não adianta, às vezes a pessoa diz assim: eu já tenho 10 livros para o meu TCC. E eu fico imaginando assim: mas se você pegasse só 3 e lesse esses 3 e se encontrasse com esses autores, porque a arte da aprendizagem começa quando a gente vai ler um texto e já olha com quem você vai conversar, porque tudo que a gente lê foi escrito por alguém. Então é interessante você saber que alguém é esse que você está lendo, que você está conversando, que você está interagindo. Então a arte nos ensina que compreender o mundo começa a partir, se eu olho, eu vou ler um texto, então eu paro no título. Eu olho o título e digo: então eu já vou pensar o que é que eu vou buscar aqui dentro, para quando eu sair fazer uma avaliação. Será que eu vi o que eu realmente fui buscar? E olhar o autor que escreveu, a autora, para que você tenha uma conversação com essa pessoa.
Existe uma frase que eu acho perfeita, que ela diz: escrever é um projeto de dizer. Então, quem escreveu quis nos dizer algo. E esse alguém eu preciso conhecer. Então, eu vou lendo o texto, partindo do conceito, do título, e quem escreveu, com quem eu estou interagindo. Então, isso é super importante para a nossa compreensão. É muito interessante a gente fazer esse exercício. A arte do olhar começa por aí. Eu vou ler fulano, eu vou ler Ana Maia Barbosa agora, então eu preciso sentar para ler e me concentrar com ela, porque se ela vai falar comigo, e quem é que quer estar conversando com a pessoa e a pessoa tirando o olhar ou se entretendo com o WhatsApp, com outra coisa? Não, então pense que você vai estudar, vai estar interagindo com esse autor ou essa autora no momento da leitura, e quando terminar essa conversa, que você precisa priorizar, tirar celular, tirar essas coisas que acabam nos entretendo e atrapalhando. Então, a gente tira esses condicionantes e a gente aproveita muito bem a conversa quando a gente sai sabendo o que houve, o que a gente conversou, tá bom? Na continuidade do texto, a gente vê dizendo, mas não basta professores formados na área, porque seria deixar o problema à deriva. Se dizer assim, só se a gente disser, eu não ensino arte porque eu não sou formada em arte, eu não sei de arte, então eu vou dar português e matemática. Não, nós nos constituímos pedagogos polivalentes, ou seja, valendo mais do que 4. Então, a gente precisa, sim, aprofundar o olhar também na arte. Você diz, mas como? Eu não tenho como estudar? Tem, gente. A gente tem muito material disponível que nos auxilia nesse sentido, não só com a arte, mas com qualquer outra disciplina. Então, se a gente quisesse só trabalhar arte, se fosse formado na área, deixaríamos o problema à deriva, não é a solução. Então, há que se buscar uma constante formação para atuar na arte com profundidade. Então, sobretudo os pedagogos que ensinam do 1º ao 5º ano da educação infantil, a gente precisa estar buscando formação, leituras, vídeos, aqueles vídeos que a gente pausa, vai assistindo, nos auxilia demais na formação da nossa compreensão. E aí, nesse sentido, o professor deve descobrir os interesses e práticas de vida dos alunos, atendendo suas expectativas. Então, não basta professores formados na área, não é justo a gente não ensinar arte às nossas crianças e jovens, porque a gente não tem formação na área, mas no momento que nós temos formação de pedagogos e estudamos arte e educação, então cabe a nós buscar meios e caminhos que nos façam compreender a arte nessa perspectiva de arte e educação. E aí o texto continua dizendo o aluno e a arte, considerando a formação e a promoção humana. Como objetivo fundamental da educação, é importante, pois, cultivar nos alunos o verdadeiro sentido da arte em um contexto de reflexão. O nosso contexto diz que a educação é para formar e promover o cidadão, ou seja, a formação humana. A BNCC tem 10 competências e dessas 10, 4 são socioemocionais. Então, significa que a gente, as 3 primeiras são cognitivas, as 3 segundas são comunicativas e as 4 últimas são socioemocionais. Então, a BNCC elenca 10 competências e a proposta curricular do Estado do Rio Grande do Norte acrescenta mais 2, sustentabilidade e inclusão. E essas 12 competências, no sentido do Estado do Rio Grande do Norte, precisam ser trabalhadas de forma uniforme, interdisciplinar, para que a gente possa construir a formação e a promoção humana. E a arte tem um papel relevante nesse sentido, porque se a arte é o olhar, se a arte nos ensina a olhar, então é possível que a gente estimule muito o nosso aluno por essa perspectiva. E é necessário que o aluno tenha visão de outras culturas, contactando com a diversidade cultural e artística, construindo novas visões e novos sentidos de mundo.
E é claro, é como eu já disse a vocês, a gente estuda aqueles grandes pintores, artistas, escritores que produziram a cultura humanitária, da humanidade que a gente tem hoje, que a gente dispõe, mas é preciso também que a gente faça uma ponte com o hoje e permita que os nossos alunos escrevam. Vocês já devem ter escutado muita gente dizer assim, ai, o TCC é muito ruim, ai, tô para morrer com esse TCC. Gente, isso não existe não. O TCC é um trabalho que está dizendo a você, ei, você pensa, você é capaz, você é um produtor. Quando vocês estudaram metodologia do trabalho científico, naquela apostila da UVA, tem uma frase que eu acho célebre, diz: a universidade é funcionária da sociedade. Ou seja, se a gente está numa universidade é para a gente pensar, para a gente construir. E o que é um TCC? Não é uma produção? Então você estuda esses anos, você sai dessa universidade produzindo algo para a sociedade. E a sociedade que espera uma produção, uma ajuda sua para melhorar, no caso, a educação ou outro campo que você queira pesquisar. Então, quando a gente a gente vai fazer um TCC, gente, o TCC é um trabalho de conclusão. Você está dizendo, eu sou capaz porque eu estou me fazendo pedagogo. Então, não é nada de bicho de sete cabeças, não é nada como as pessoas dizem. E se a arte faz parte da sua alma, tenha cuidado para você não estar anunciando esse discurso. Tem muita gente reclamando nas calçadas e que não fazem nenhuma leitura para contribuir na construção do TCC. Eu digo sempre, olha, desses dedos do lápis, só vai escorrer o que está aqui. No lápis, escorre o que a gente tem na mente. Então, se eu não leio, se eu não estudo, mas eu digo assim, eu quero falar do ensino da arte no século XXI, por exemplo. A arte como perspectiva de mudança de olhar. Se eu quero falar sobre isso e eu não leio nada sobre isso, você pode passar o dia todo e não vai escorrer nada da ponta do lápis. Nada. Porque se aqui não tem nada, nada vai escorrer aqui. Então, é essa percepção que a arte quer nos ensinar. Que se eu vou falar sobre algo, então eu arranjo propriedade e argumento, autoridade argumentativa para isso. Como? Lendo, estudando, interagindo, assistindo vídeos. Então, assim, eu vou construindo uma autoridade argumentativa que vai me permitir construir. O TCC é isso, ele também é uma perspectiva da arte quando a arte é o olhar. Como é que eu vejo o TCC? Eu vejo o TCC como uma contribuição social que todos nós devemos. O TCC é uma coisa muito linda, construída palavra por palavra para colaborar com outras pessoas. Porque se escrever é um projeto de dizer, na hora que você escolhe seu tema e vai fazer o seu TCC, pense na arte. Ela é a mudança do nosso olhar. Eu preciso olhar essa vida, essa produção, esse TCC como uma coisa linda que eu vou produzir. Na hora que eu vou escrever, eu vou estar contribuindo para que alguém veja o que ainda nem viu. Procurar um tema que você se apaixone é muito bom. Você vai ter a vontade de estar escrevendo. E isso é pura arte. Porque a arte visual, que vai incluir a literatura, que é isso que a gente produz, os TCCs vão estar nela. Então, que a gente comece a mudar essa perspectiva. Quando a gente escuta dizendo, ai, esse TCC me atormenta, eu fico pensando assim, meu Deus, você está dizendo ao mundo que você é incapaz. Quando você diz, ai, não consigo, você é incapaz. Você não é capaz. Agora você precisa ler, estudar, assistir vídeos, definir bem claramente o que é que você quer falar, do que você quer falar. Aí sim, essa mudança de olhar vai clareando. Gente, não é bicho nenhum. Até eu sugiro a vocês que pronto, você tira uma semana para fazer seu TCC, se você já tiver estudado, se você já tiver feito tanta coisa, você consegue. Você prioriza e faz isso nessa semana. Você já tem lido, já tem colocado anotações. Então você diz, esta semana eu vou produzir arte.
a minha arte literária, a minha literatura, que vai contribuir para a sociedade. Aí você faz sim, é possível. Mudemos o nosso olhar, tá bom? E aí, como eu disse, na BNCC realmente, na LDB 93, 94 de 96, a arte vai ser realmente reconhecida como disciplina específica. E assim sendo, ela precisa ser trabalhada com clareza, tanto para o professor quanto para o aluno, que ambos devem conhecer suas competências e habilidades que estão detalhadinhas na BNCC e que a gente vai ver aqui na aula a seguir, na próxima aula, a gente vai discutir sobre isso. E a gente precisa conhecer as competências e habilidades para que a gente trabalhe nessa perspectiva. Também é preciso contemplar a cultura local, a realidade trazida pelos alunos, olhando também ao seu redor e compreender a sociedade contemporânea, bem como suas significativas mudanças. Aí eu vou explicar. Então, essa específica está justamente no século XXI, a partir dessa BNCC na LDB, que traduz tantas inovações na escola, justamente porque a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de mudar o olhar, a educação do olhar. É o meu olhar para dentro de mim e para o mundo que vai fazer a diferença. E aí, continuando, diz assim, e como pensar um novo ensino da arte? Como? Como é que eu vou fazer isso? Muitos professores acham até trabalhoso e eu acho que quando a gente vai estudando e vendo, tem umas possibilidades maravilhosas de a gente trabalhar o ensino da arte de forma diferente. E aí o texto nos diz assim, como pensar um novo ensino da arte? Então, o texto nos diz, estar atento às mudanças sociais, sobretudo a BNCC, a proposta curricular do Rio Grande do Norte, a realidade da escola, na qual homens e mulheres devem reconhecer-se sujeitos da sua própria história, pois viver é uma grande arte. E aí, encerrando os slides, diz assim, lembrem-se de ficar em casa e estamos juntos. Eu termino com um abraço fraterno, né, para que a gente possa pensar que esta arte é a mudança de olhar. Então, o nosso texto de hoje, a partir da reflexão do menininho, nos fala da intensidade que é a arte. Se ela tivesse o seu valor devido assim dentro da escola, seria muito interessante, mas é claro, existem muitos educadores, gente, existe tanto educador bom. Eu amo estar no suporte pedagógico, porque eu tenho uma lida com professores excelentes que aceitam, que mudam, que estudam e que pensam. Então, nessa perspectiva, quando a gente diz assim, eu preciso quando Rubem Alves de novo nos diz assim, eu preciso tirar as tintas que me pintaram para me repintar. Então vamos pensar assim, quando a nossa casa a gente dá uma pintada novamente, não fica bom aquele ambiente gostoso de estar? Eu gosto muito de casa, né? E gosto muito que a casa esteja organizada, parece que nos dá de fato um bem-estar muito grande. Então, assim também é a nossa visão. A gente vai estudando, a gente vai se encontrando com a arte, a gente vai refletindo com as nossas crianças, vai permitindo que elas vão se encontrando. Mas lembrem-se, gente, não tenha preguiça, seja o autor da sua história. Porque quando a gente viu, eu creio que vocês olharam aquela música, né? O maior pintor do mundo, que diz assim, na assinatura está escrito Deus. Então, Deus que colocou você aí, acredita que você vai ser um excelente pedagogo, que vai fazer seu trabalho com dignidade e pensando, eu não faço nada na escola porque uma direta está cobrando. Eu faço na escola porque existe um grande Deus que colocou lá na Bíblia. Faça tudo como se fosse para Deus e não para homens. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tente, a gente erra. Talvez eu termine essa aula, eu fico pensando, meu Deus, será que eu consegui chegar? Será que eu estou atendendo às expectativas deles? Mas eu queria muito dizer assim a vocês que a gente tenta e a gente erra, porque só não erra quem não faz.
mas é muito interessante o ensino da arte. Eu sou apaixonadinha por isso tudo, por essa arte, e é muito interessante quando a gente vai buscando as perspectivas para isso. Você pode dizer, na escola não tem como trabalhar aquela arte da antiguidade para as crianças? Tem, gente, se vocês vissem o tanto de livros que o MEC disponibiliza para a gente trabalhar com as crianças, falando de arte, e também a internet, que nos ajuda demais. Hoje eu vou colocar um videozinho para vocês que eu acho perfeito. Eu até sugeri às meninas na semana passada, que eu acho que todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, um clássico da nossa história, né? Então, quem escreveu? Shakespeare, né? William Shakespeare. Então, as crianças precisam conhecer isso de Shakespeare, que foi um grande homem da história da humanidade. Então, eu sugeri lá, eu tenho uma coleçãozinha, Pequenos Ilustres. Acho linda, até o jeito de gravar. Pequenos Ilustres. Então, esses videozinhos Pequenos Ilustres, eu vou colocar um para que vocês vejam. E aí a gente trabalha para as crianças falando de Shakespeare, mostrando a foto dele, falando da sua biografia, com um olhar lá naquele tempo que ele criou o teatro, né? Foi um grande homem, escritor de grandes coisas. E aí a gente trabalha, inclusive as meninas mostraram para as crianças a versão de Shakespeare com Mônica e Cebolinha, ou seja, você dá um passo no passado e traz para o presente. E as crianças conhecem Shakespeare, sabem o que ele fez na história do teatro e da humanidade, e aí vê na percepção de hoje o que é que a gente fez como atividade. Pediu para eles recontarem essa história e criar um outro final. Eles são livres, a arte é sua. Não é obrigado você escrever Romeu e Julieta do jeito que está sendo contada, mas você pode criar outro final, inserir coisas. Então, nesse sentido, a criança conhece o passado com um pé no presente e tem a possibilidade de ser também um artista. Tá bom? Beijos no coração de vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar no WhatsApp do grupo ou do privado. Estejam à vontade. Eu espero muito poder estar alcançando e contribuindo com a formação de pedagogos que vocês estão sendo, e tenho certeza. Eu não tive a oportunidade de conhecer, de estar junto na turma pessoalmente, né? Mas eu sei que, pelo que eu vi e ouço, vocês têm muito entusiasmo e prezem isso na turma, esse entusiasmo e a coletividade. Prezem, porque vocês constituem um nome, turma. Então, uma turma a gente sabe que os interesses particulares deixam de existir no momento que a gente está em turma. A gente vai prevalecer a democracia, já que daí surgirão gestores, coordenadores, professores, e aí a gente vai ser aquele profissional da relação e da comunicação. Então, comecemos na turma, todos vocês mobilizados pelo bem comum. Tá certo? Beijos no coração de cada um e até a próxima aula, se Deus quiser.